E aí, jovem do Brasil, vamos de podcast? Está no ar mais um Multitalk, o podcast mais intercultural das redes, digo isso com todo orgulho. Eu sou o Andrei, eu tô falando diretamente de Berlim. Se você ainda não nos conhece, eu vou te explicar rapidinho. A gente tem esse espaço aqui para falar especialmente sobre outras culturas e sobre a vida no exterior, mas sempre tendo o Brasil como principal eixo das nossas conversas. E eu tô sempre muito bem acompanhado por uma galera de altíssimo nível. Já falamos com muita gente boa por aqui, é impressionante. E o papo rola com aquela vibe sensacional que só a gente sabe fazer. Eu já te convido a seguir todos os protocolos que você já conhece. No caso aqui são os protocolos de apoio ao nosso canal. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like camarada, porque isso é essencial para nós. E apresente também o canal para um amiguinho, porque você dessa forma ajuda a gente a crescer um pouquinho mais rápido. Quebra essa para nós. E se você quiser concorrer a prêmios de primeira, se inscreva no canal. Aqui no card tem um vídeo pequenininho e também na tela final, eu vou deixar ele o primeiro vídeo da tela final, explicando quais serão os prêmios que a gente vai sortear aqui sempre que a gente alcançar metas de inscritos. Assiste lá também se você quiser. Você pode inclusive ajustar a velocidade desse vídeo para 1.5, você vai conseguir assistir rapidinho, porque o vídeo já é rápido, eu acho que tem 4 minutos, e você vai entender integralmente, pode confiar no tio. Se você nos encontrou por alguma plataforma de áudio, saiba que os nossos outros episódios também estão disponíveis para você. Aproveita para nos seguir lá também. A gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e alguns outros tocadores de podcast. Se você gosta de algum agregador de podcast específico e não nos encontrou lá, avisa a gente, eu dou um jeito de subir lá para você. Agora vamos lá, senhoras e senhores. Hoje a gente foi longe demais. Mais precisamente a Nova Zelândia, no sudoeste do Oceano Pacífico. E vamos conversar com a Karina Fortes, que vai nos contar um pouquinho sobre a vida dela lá na longínqua Oceania. Provavelmente vai ser tudo novidade para mim. Agora aproveita que você precisa dar aquela varrida na varanda, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Karina, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, participar aqui do nosso projeto. Seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço. E agora eu vou te pedir uma coisa muito, muito complexa. Para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho para a gente aí quem é você no rolê. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de participar. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então estou bem feliz aqui de participar. Meu nome é Karina Fortes, eu moro aqui na Nova Zelândia. No momento eu moro em Auckland, que é a maior cidade aqui do país. Nova Zelândia, para quem não sabe, é uma ilha no Pacífico, que não é só a Austrália, tá, gente? A Oceania tem outros países também, tem a Nova Zelândia, tem a Austrália, tem outras ilhas também aqui no Pacífico. E eu vim para cá em 2007 para fazer intercâmbio, para aprender inglês somente. E aí acabei conseguindo emprego na minha área na época, e daí depois eu comecei a namorar, sabe, as coisas, a vida foi acontecendo assim pra mim, mesmo eu não tendo planejado ficar aqui, e tô aqui até hoje. Eu e meu marido, a gente foi pro Brasil já também morar lá um tempo, então ele fala um pouquinho de português, que é engraçado. Uhum. Mas a Nova Zelândia virou assim a minha casa, sabe? Eu não me vejo assim voltando a morar definitivamente no Brasil desde 2007. Eu fiquei um tempo lá, mas sempre foi aquela coisa de vir pra cá e ficar um tempo lá e voltar pra cá. Então a Nova Zelândia, por enquanto, nesses últimos... Quantos anos dá? 14? Nem sei. Dá 14 a bastante, pô, 15. 2007, cara, se você somar ali 6 mais 2, dá 18, não é? É bastante tempo. Não, acho que dá 15 anos. 15? Tá bom, peraí. É. Eu sou de humanas, tá? Não faça isso comigo aqui, na frente do meu corpo. Não sei. Tá bom, eu vou confiar nos seus 15. Eu vou confiar Depois nos a seus gente 15. coloca aí os Tá bom, números, que eu depois a também gente sou de coloca. humanas. Tá, você foi para Nova Zelândia para fazer o intercâmbio e acabou ficando porque a vida foi acontecendo para você. Fora essa coisa da vida que aconteceu para você de uma maneira, digamos assim, com sucesso, né? Aconteceu de uma maneira positiva. Por que que a Nova Zelândia é um lugar legal de morar? E você pode até particularizar um pouquinho e falar de Auckland também, se você quiser, porque eu não sei se tem alguma diferença. Deve ter, óbvio, né? Diferença de outras cidades neozelandesas também, algumas outras particularidades. Mas, na tua perspectiva, o porquê que é legal morar? Onde você mora e no país onde você mora? Então, assim, a Nova Zelândia é um país muito peculiar, eu acho, sabe? Não é qualquer brasileiro que vai se adaptar aqui, porque é um país muito pequeno. O país inteiro tem em média 5 milhões de pessoas
E não, e daí quando a gente fala isso, o pessoal pensa, é um país tão pequenininho que dá para fazer tudo a pé, sabe? Não Pra tem muita fazer tudo. noção, assim. Sensacional. Mas, assim, o território em si, ele é grande, ele é até maior que a Grã-Bretanha, mas a população é muito pequena. Então, para você ter uma ideia, assim, o quanto é vazio de gente nesse país. Auckland é a maior cidade, então 1,5 milhão mora aqui. É a única cidade que tem aquela sensação de cidade mesmo. E mesmo assim, parece uma fazenda, sabe? Assim, meio dependendo da época do ano e tá meio morto, assim, mas comparado às outras regiões, com certeza é a cidade que eu gosto de morar, por ter opções de lazer e também ter opções, assim, de cidade mesmo, sabe? De ver gente, de ver navio chegando no porto, de ver muito turista, de ver muita nacionalidade diferente caminhando por aqui. Tanto que muitos brasileiros acabam falando, ah, não gosto de Auckland, porque Auckland não é a Nova Zelândia, porque todo mundo quando pensa em Nova Zelândia pensa em montanha, em lago, né? Floresta, caramba. Aham. Floresta, etc. E Uhum. aqui é muita cidade e muita gente de outros países, porque é a maior cidade, né? Então, obviamente, vai atrair estudantes, imigrantes de vários países. E daí você fala assim, ah, eu não conheci nem o Kiwi, né? Que é neozelandês, só conheci gente de outros países, mas é normal porque é a maior cidade. E eu acho assim que se você é uma pessoa que preza muito por esse estilo de vida mais calmo, morar num país que tu não se preocupa nada assim com a violência. Claro que tem violência, obviamente, né? Onde tem pessoas, tem crimes, mas não é nada assim que vai fazer com que você deixe sair de noite na rua, ou deixe pegar um ônibus, sabe? Abrir o computador no ônibus, ou andar na rua com o celular, assim, tu não tem aquele medo constante. E é um país também que preza muito pela família, então muitas famílias gostam de vir para cá porque é um país muito estruturado assim para filhos, né, para família maior, assim. Então, quem tem filhos gosta muito de vir para cá por isso, porque o ensino é bom, o ensino público é bom. Se você tem visto de trabalho, consegue colocar os seus filhos para estudar na escola pública, não paga nada. Maternidade também, o governo paga tudo. Então, essa coisa de família, assim, é o que atrai bastante gente de vários países para vir morar aqui. E também porque os trabalhos aqui, por mais que você trabalhe muito, eles também prezam para você ter tempo com a sua família, o que às vezes os brasileiros acabam não tendo tanto no Brasil. Claro que depende do seu cargo, você vai trabalhar às vezes uma semana muito, mas ao mesmo tempo você vai conseguir tirar alguns dias de folga, ou talvez terminar assim mais cedo, sabe? Eles são bem flexíveis assim, quando tem que resolver alguma coisa da família. Então eu acho que isso não sei, eu gosto muito desse estilo mais layback, a gente chama assim aqui. Eu ainda não tenho, né, filhos e tal, mas eu gosto bastante desse estilo assim, de não ter medo de sair na rua. Sempre foi uma coisa que me ajudou muito a ficar aqui. Eu já morei no interior sozinha, no meio do nada, assim, e nada acontece, assim. Então tem medo, assim, sabe, por ser mulher e tal, de estar sozinha no meio do nada. Eu já morei em Christchurch também, que é a segunda maior cidade da Nova Zelândia, porém ela parece ser muito menor Quantos do mil que uma habitantes cidade tem? tem mais ou menos uns 300 mil. Ok. É grandinha. Ok. Uhum. Mas tipo, é muito morta assim a cidade, sabe? É bonita até depois dos terremotos, do que eu passei pelos terremotos lá tudo, em 2011. Caramba. A cidade Ah, foi toda destruída. Foi aham. horrível. Foi o Então, pior dia da minha então, vida. assim, eu não sei se você gosta de reviver esse momento, Aham. mas como que foi a sensação de você estar no meio do negócio, cara? Assim, tipo, deve ser assim, eu tive no Chile, 2010, teve um terremoto no Chile, à época, né? Teve tremores, estava Uhum. tendo os tremores lá, então se falava muito disso e tal. E, coincidentemente, na semana anterior ao maior terremoto, eu voltei para minha casa, morava em Buenos Aires na época. Aí eu voltei para Buenos Aires. E aí eu não passei pelo terremoto em si, né? Teve o que eles chamavam de temblores lá, né? Então teve esses temblores, alguma coisa assim, eu vi, mas não teve nada assim do tipo, pô, me assustou, né? Porque até então o que me falaram era que existia uma estrutura, por ser uma coisa histórica do país também, uma estrutura para que os danos fossem reduzidos, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, eu fiquei despreocupado, eu confiei na humanidade, eu confiei em quem construiu a casa onde eu estava ali, tá? Né? Mas depois teve um terremoto na parte sul do Chile, mas se sentiu até Santiago, né? Eu não cheguei aí a ficar muito tempo no sul do Chile, mas foi feio o negócio ali, gente perdendo um monte de coisa e
familiares que também, eventualmente também morreram, desapareceram e tal. Horrível o negócio, mas eu não cheguei a estar lá, né? Eu não cheguei a viver isso muito, muito intensamente, a não ser pelos amigos, né? Conversando com eles e Uhum. tal, eu já longe de lá, né? Então, é se esperado, assim, de ter terremotos na Nova Zelândia, porque a gente tá bem nas duas placas tectônicas ali no mundo, né, que tem, então as duas maiores, então elas estão sempre mudando, assim, sempre movendo. E a gente tem terremoto praticamente todos os dias, que é uma coisa que assusta muito os brasileiros. A gente fala, tem terremoto todo dia. Só que são terremotos que a gente não sente, porque depende muito da profundidade e da distância. Tem um monte de cálculos, assim, que Uhum. façam que tu sinta ou não um terremoto. Então tem que ser muito perto de onde tu tá. E a intensidade muito maior também, para às vezes sentir. Às vezes, se tu olhar assim num site, tem um site que tu consegue ver, todos os dias tem uma parte da Nova Zelândia que tá tendo terremoto, mas aí é um ponto alguma coisa, dois pontos alguma coisa, sabe? Eu não manjo muito, assim, de qual é a intensidade dos pontos da escala, né? Eu não sei, eu sei que, Uhum, que, que, te- que vai de 1 até 9, alguma coisa assim, né? Eu não sei, uhum, eu não tenho, uhum. não tenho certeza. É, Eu acho que até 9. pode falar. Então, mas eu não tenho certeza qual que é o critério para passar de um nível para outro, né? Isso eu também não sei, né? É muito técnico isso, mas é, Crash não é uma cidade que sofria assim, muito terremoto. Então, não se falava tanto disso, era mais o Wellington. O Wellington, quando tu vai no Museu Te Papa, que é um museu bem famoso aqui de Wellington, tem uma parte que tu consegue ver que tem tipo umas borrachas, tipo um amortecedor, sabe? Que daí faz com que o prédio não caia. É bem legal isso, bem legal. Tem no Chile também, né? Tem. Pelo menos o que o pessoal fala lá tem, né? Então eu acredito. Eu acredito na humanidade. Eu sou uma pessoa que acredita na humanidade. Tem que ter confiança. E aí, Crash, assim, é uma cidade mais histórica, assim, muito prédio antigo, né? É uma cidade bem bonita, na verdade, antes do terremoto. E aí, em 2010, teve um terremoto de madrugada. E aí foi muito engraçado, porque eu tava dormindo e foi bem forte, foi 7 alguma coisa na escala. E aí tremeu muito, assim, as janelas começaram a bater, assim, abrir e bater, sabe? Parecia, assim, sei lá, um negócio de filme. Aí eu lembro que eu acordei bem desnorteada e a primeira coisa que eu pensei, bem coisa de retardado, tá? Mas eu pensei que, assim, meu Deus, tem algum espírito existe e tem um espírito maligno no meu quarto. Sensacional. Aham. Só que tá meio dormindo, assim, sei lá. Daí quando o cérebro realmente acordou, assim, deu assim, não, é um terremoto. Mas ainda bem que eu pensei isso, que eu fiquei parada. Que é muito importante o pessoal saber também que em terremoto a gente não pode sair correndo, né? Tem que ficar onde tá. Ou tentar pelo menos ficar embaixo de uma mesa, alguma coisa assim, até parar de mover, pra daí sim sair do local. Tem que proteger a cabeça, né? E ainda bem que eu fiquei parada, assim, na cama, assim, e daí eu saí. Mas daí não foi um terremoto, foi bem ruim, assim, vários prédios ficaram bem não caíram, mas ficaram bem danificados. Só que ninguém morreu, graças a Deus. Então isso é uma coisa assim, bem legal que a gente vê que as tragédias aqui não dá tanta casualidade, sabe? E aí em fevereiro, isso foi em outubro, setembro ou outubro, agora não vou me lembrar de cabeça. E aí em fevereiro teve outro, aí eu já estava na aula na faculdade, e aí esse foi mais fraco, acho que foi 5,3 ou 5,8, alguma coisa assim. Aí foi às 12h53 da tarde, ou 12h51, uma coisa assim. Tava acabando a aula da faculdade, e daí começou a tremer, e tremeu muito, assim, sabe? Que todo mundo, assim, que aqui se chama lecture rooms. Não sei se aí na Alemanha é assim também, que são salas enormes, de 300 pessoas numa sala. Não é que nem no Brasil na Ah, faculdade, que é uhum, pequeno. uhum. Tem sim, o que eles chamam de. Como que eles chamam esse negócio, cara? Tem categorias diferentes, tá? Tem, tipo, essas salas Hum, gigantes que são matérias comuns pra galera, pra vários cursos. E aí tem os menores que eles chamam de seminário, seminar, que são aí mais específicos da tua área de atuação, alguma coisa assim. sim, Quase, quase quando veio. tu vai, isso, quando vai subindo assim, né, tu vai. Uhum. Quando tá no primeiro one-on-one, aí com certeza é muito mais gente, que abrange muito mais turmas, né? Então, tem esses lecture rooms são para 400 pessoas, é muita gente. Então, imagina todo mundo ali, foi meu primeiro ano de faculdade, e aí tremeu demais, assim, aí daí todo mundo foi embaixo da mesa, e gente gritando, assim, né? Eu tava assim, pra mim, era só mais um tremor do de setembro a outubro, que agora eu não vou lembrar o mês lá, em 2010.
Porque eles falaram pra gente que depois desse a gente ia viver muitos tremores de terra. Porque as placas, né, elas movem, então elas ficam mexendo um tempão, assim, meses, assim. Então, pra mim, foi só um bem forte, eu pensei. Aí vieram o pessoal com as jaquetinhas, né, da faculdade, todo trabalho tem essas pessoas que te tiram do prédio, depois para de tremer, e aí tu vai para um lugar aberto, tu é obrigada para um lugar aberto para não ter perigo de alguma coisa cair na tua cabeça. E aí foi a primeira vez e única vez que eu vi a terra se mexer. É muito louco isso. Sabe, tu vê, porque a gente tava num gramadão de rugby, sabe, o esporte rugby? E aí, daí eu tava assim, tinha que segurar na minha amiga, porque veio uma onda assim, sabe? A terra assim, Caraca. é muito louco, é muito louco. Nossa, é muito louco. Aí eu vi que o negócio era meio assim, sério. Daí começaram a mandar a gente embora e tal. E aí eu mandei mensagem pro meu amigo e falei assim: Nossa, eu não vou ter aula, vamos no cinema, bem louca, bem Sem louca. noção, né? É muito sem noção, assim, muito sem noção. Aham. É porque no outro ano foi um forte, não aconteceu assim nada estrutural, então eu pensei, né, vai estar de boas. Só que daí falou, tá louca, lá no nosso trabalho, que eu trabalhava no final de semana num hotel, lá no nosso trabalho tem gente trancado nos andares lá do hotel, que as portas não abriram, e as escadas de emergência caíram, os helicópteros tentando tirar as pessoas lá do hotel, e daí eu comecei a ficar meio apavorada, sabe? E aí começou a andar, assim, tu vê as pessoas andando e tal, mas eu não tinha, assim, noção do que aconteceu, porque foi muito no centro da cidade, que muitos prédios caíram, pessoas morreram, infelizmente, e eu não estava no centro da cidade. E aí, e tinha um problema de liquefaction, que é, eu não sei me falar em português, eu não sei, é um líquido, assim, que sai da terra, sabe? Que vem, assim, quando Uhum. há terremoto e tal, e daí lá no centro ficou tudo lotado, os carros tudo entrando pra dentro, assim. Nossa, Nossa. terrível, terrível, Uhum. terrível. Aí eu comecei a passar mal, porque eu recebi ligação do Brasil, só o voicemail, sabe? Não vinha ligação, porque o que Nova Zelândia faz é, tipo, trancar tudo nesse sistema de comunicação, para que as pessoas que trabalham na área de resgate consigam se comunicar. Então, tu não recebe ligação de fora. Uhum. No começo a gente conseguia mandar mensagem, mas daí logo parou. E aí eu só recebia a mensagem da minha mãe, assim, chorando, sabe? Minha filha não me atende, não sei o quê. Aí aquilo me deu um desespero, porque eu não tinha como ligar de volta. E quanto tempo Mas ficou eu, desse jeito? Bloqueado? até o final do dia, assim, ficou Então bem tarde. chega a ficar o dia, daí no dia seguinte você já consegue se comunicar com a família e tal. Não, foi meio-dia que aconteceu, né? Meio-dia e meia, assim, quase uma da tarde. Daí eu acho que foi 10 da noite, 11 da Tá noite, que bom. daí eu Uhum. recebi ligação. E aí, tipo, daí muitos bairros não tinha luz, não tinha água. Então o pessoal ficou assim, né? Indo um para casa do outro para se ajudar. Veio vários militares de várias partes do mundo, principalmente do Japão, porque eles sofrem muito lá de terremoto, então eles Uhum. vieram nos ajudar. Foi bem organizado, assim, a Nova Zelândia é um país bem organizado e o pessoal se ajuda muito. A minha faculdade criou uma Army, que eles chamam, e aí essa Army até ganhou vários prêmios no mundo, porque foi muito super, super organizado, de pegar enxada, assim, pá, ir na casa dos velhinhos limpar todo esse líquido que sai Ah, que do... legal. Uhum. Aham, foi muito legal, assim, a gente viu o quanto as pessoas se ajudaram nessa tragédia. E aí, mas eu nunca tive medo, assim, nunca pensei em voltar pro Brasil, porque não sei, eu gostava de fazer minha faculdade e eu via o quanto eu não tinha, assim, tanto perigo, sabe? Não é uma coisa, é mais na nossa cabeça que a gente pensa assim, meu Deus, eu vou morrer. Mas, na verdade, assim, quando o país é bem estruturado e sabe como lidar com tragédias, assim, a gente Sem se sente um dúvidas. pouco seguro. Sem dúvidas. Mas Faz muita diferença. meus pais queriam que eu voltasse. Larga essa faculdade, não existe Vem nada no trabalhar no mundo que... McDonald's aqui. Esquece esse negócio. Meus pais eram assim, aí eu tive que mostrar pra eles. Assim, de um mês para outro, eles construíram casas, sabe, casinhas de madeira, para as Uhum. pessoas não entrarem em prédios, assim. Então, a gente teve aula em tenda, em estacionamento. Então, eles meio que fazem tudo para ti não ter risco de vida, assim, né? Mas explicar isso para teus pais é complicado, né? Porque eles não entendem. Mas os brasileiros sempre me perguntam assim, eu tenho muito medo de terremoto, mas eu falo, eu tenho muito mais medo de assalto e sabe que eu tenho muito mais medo disso por exemplo, eu vou no Brasil, que eu sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Uma vez que eu fui sair com minhas amigas, uma vez,
ela teve que dar a volta de carro no quarteirão porque tinha um carro nos seguindo. Caramba. Uhum. Sabe? Uma vez, não é assim uma coisa que acontece, que eu tava toda hora saindo e uma vez aconteceu. Não, eu só saí uma vez e essa vez já deu brecha pra alguém achar que podia nos pegar porque era duas meninas no carro, sabe? Uhum. Isso é mais raro acontecer, que não vou dizer que não acontece, como eu disse, quando tem pessoas, tem gente ruim, mas é uma coisa assim, menos normal de acontecer, sabe? Uhum. Claro. E aí eu te faço uma pergunta, então, fora essa parte toda aí dos terremotos e da terra se mexendo abaixo de você, o que te surpreendeu mais na sua vida na Nova Zelândia? Ou quando você passou a viver no país, você não imaginava, talvez que você também não conhecesse muito o país antes de ir e tal, mas você chegou e você falou, nossa, eu não imaginava que isso fosse desse jeito aqui. Então, como eu vim pra cá muito novinha, né? Eu tinha recém feito 21 anos, não tinha muita noção de nada, assim. Eu só ia fazer intercâmbio e ia voltar pro Brasil. Aí, com o tempo, a gente vai, né, aprendendo a cultura. Demora um tempo ainda pra gente se estabelecer no país com as pessoas que são daqui. Por muitos anos, a gente fica muito naquela comunidade brasileira, ou com outros estrangeiros, também não tem família. Aí, quando eu fui pra faculdade, foi quando eu comecei a fazer amizade com pessoas daqui mesmo, né? Que tu conhece kiwis da nossa cidade que vão também estudar. E o que me surpreendeu bastante foi o quanto assim o povo aqui é prestativo e educado, sabe? Não vou dizer que é todos, alguém, de novo, né? Que senão a pessoa fala, mas eu conheci alguém que não é assim, sabe? Mas assim, num todo, assim, falando, é um povo mais generoso. Por exemplo, aqui é muito comum tu se perder no ônibus e o motorista falar, deixa que eu te levo até lá. Sabe, umas coisas Caramba. assim? Uhum. É muito assim. Quando tu sai do ônibus, tu fala obrigado pro motorista. Aí fica aquela coisa, ah, você entra, sabe? Fica assim, não, você vai na frente, você vai na frente. Então ainda tem muito isso aqui. Cidades menores, as crianças vão pra escola, eles passam na rua por ti, te dão um oi. Uhum. Hi, how are you? Sabe? Muito, Legal. nem te conhece, sabe? Aham. Então não tem aquela coisa, assim, não vou falar com estranhos. Então, isso para mim foi muito legal, assim, dar mais uma sensação, assim, de comunidade, assim, e os Kiwis também, no geral, eles são pessoas mais simples, por mais que muita gente, às vezes, tem muito dinheiro, eles não aparentam, sabe? Uhum. Eles são pessoas, assim, não sei, eles têm aquela estilo de vida mais simples, de curtir a natureza, coisa assim. Só que tu vai na casa deles, aquelas mansões de 6 7 milhões de dólares, e tem carro disso, e tem aquilo, mas eles não são, assim, de Ostentadores, mostrar, né? exatamente, é Uhum. isso, não, tem menos isso aqui do que eu via no Brasil, porque daí eu vivia, vamos supor, na classe média, e eu via mais isso lá no Brasil do que gente com muito dinheiro aqui, sabe? Porque a classe média aqui não tá nem aí pra nada, né? Uhum. Então, assim, é uma diferença que pra mim fez a minha personalidade ficar mais assim, eu me vejo mais aqui do que lá, porque aqui tu pode simplesmente sair na rua de pijama e ninguém tá nem aí pra ti, sabe? Ninguém tá nem aí pra ti. Ou tu se arrumar com roupa de gala e também ninguém tá nem aí pra ti. Então tu se sente muito assim, eu posso ser o que eu quero ser. Não tenho que comprar aquela roupa, porque senão todo mundo vai falar que eu não tô usando tal roupa. Eu tenho que sair do shopping com uma bolsinha de não sei o quê, porque senão, ai meu Deus, vão achar que eu tô falida. Aqui não tem isso, sabe? Uhum. Tanto faz ter uma bolsa cara, uma bolsa barata, ninguém tá nem aí, assim. Então eu acho isso muito legal. E é isso Uhum. que eu gosto bastante do país, é que me surpreendeu bastante. Legal. Em termos de adaptação, bem, você chegou nova, como você falou, e você foi numa vibe de aprender o idioma, né? Você foi numa Uhum. vibe mais, digamos, sem uma cobrança ou sem um plano muito estabelecido de você ficar no país. O que, levando em consideração isso, né, e talvez um pouco depois, o que foi mais desafiador para você em termos de adaptação? A língua, com certeza, porque eu vim pra cá assim, sem falar nada. Eu entendi inglês, obviamente, mas quando tu faz cursinhos no Brasil, tu pensa, eu entendo, mas aí tu vem morar no país, tu vê, meu Deus, eu não sei falar nada, não sei nem dar oi pras pessoas na rua direito que não me entendem, sabe? E o neozelandês é um inglês, assim, que a gente não escuta tanto, né? Que nem filme americano, então a gente tende a entender um pouco mais. Aí foi difícil, assim. Eu até fiz uma piada uma vez com uma pessoa que falou assim pra mim: eu falo inglês americano super bem, mas os kiwis não me entendem. Aí eu falei: peraí, tu não tá falando bem. Porque, tipo, se tu fala realmente bem, não importa
tu fala inglês americano, ou inglês britânico, ou da Austrália, ou da Irlanda, eles vão te entender. Mesmo que o sotaque é um pouco diferente, tu tá pronunciando corretamente, eles vão te entender. Então, assim, tem muita gente que fala assim, eles não me entendem porque eu falo inglês americano. Isso é, sabe, é desculpa, porque se tu falar realmente bem, eles vão te entender, não interessa o sotaque que tu querer usar. E eu não conseguia pronunciar as palavras direito e tudo, então, para mim, isso foi difícil porque fechou portas de emprego. Eu poderia, por Claro. exemplo, ter conseguido empregos muito melhores logo de cara. Fiz entrevista em laboratório de químico, assim, que na época eu trabalhava com química, e o pessoal fala, não, tu sabe fazer, só que com teu inglês não tem como, tu não vai conseguir escrever relatório, não vai conseguir me falar o que tá acontecendo, e daí eu ficava só assim, não sabia responder, sabe? É complicado, então, esse pra mim foi a pior, assim, que me fez passar mais trabalho, assim, não entender o que as pessoas falavam, assim, daí tu se sente muito burro, tu começa a Nossa, duvidar da tua nem fala. inteligência. Horrível. Aham. É horrível, as pessoas te tiram pra retardado, sabe? Uhum. As pessoas, é engraçado, eu não sei se você já reparou, você deve ter reparado nisso também. Quando você é estrangeiro no país e você está aprendendo o idioma, talvez até num nível mais avançado, você já consegue se comunicar e tal, não importa, muita gente fala com você como se você fosse uma criança ainda, né? Tipo, É, como se você tivesse 7, 8 anos. Eu não tô reclamando, não, em algumas situações eu me aproveitei disso, né? Porque daí realmente você faz uma caca no trabalho, se você é um cara que teoricamente domina o idioma e tal, você não tem desculpa pra ter feito a caca. Mas quando você não, né, você pode meio que usar isso a seu favor, sabe? Você fala, porra, verdade, eu não entendi direito o que a pessoa me falou. Isso também pode acontecer, usar a seu favor. Mas, no geral, isso me incomodava um pouco. Me incomodava e me eu incomoda um também. pouco. Tanto que eu falava assim, né, para amigos próximos, ai, não preciso disso, eu posso voltar pro Brasil qualquer hora, né? Eu tenho minha família, tenho de morar, não preciso ficar passando trabalho aqui, ser tirada para retardado o tempo todo, sabe? Mas é aprendizado, né? Um pouco de ego que Claro. todo mundo tem. O nosso Uhum, ego fica bem machucado, então tem que ter acho que uma estrutura psicológica muito boa para conseguir aguentar, assim, porque tu já é uma pessoa assim que logo se ofende e logo fica para baixo, eu acho que tem mais chance de desistir no meio do uhum, caminho do que realmente tentar. Tanto que na faculdade foi quando o meu inglês realmente melhorou, porque eu não estava aprendendo inglês, estava aprendendo uma profissão em outro idioma. Então, no começo, eu tinha que traduzir tudo para português, quase tudo, porque eu não entendia direito. E aí, aos pouquinhos, foi melhorando, e aí, quando eu percebi, eu estava conseguindo realmente conversar, fazer trabalho oral e coisa assim, e conseguir passar de ano, sabe? Que para mim era uma vitória. Meu primeiro semestre, quando veio assim as notas, e eu tinha passado em tudo, eu chorei, assim, porque eu não esperava que eu ia passar, sabe? Por causa do inglês, que eu não tinha vocabulário suficiente para fazer uma dissertação, porque eles descontam nota quando teu vocabulário e tua gramática é horrível. Porque eles não entendem o que tu tá falando, por mais que tu entenda a matéria, tu não sabe escrever direito, então tu vai perdendo nota, vai perdendo nota, vai perdendo nota, né? Então eu fiquei bem feliz e é isso, foi bem desafiador essa parte do idioma para mim. É, não, morar fora, as pessoas, assim, muita gente no Brasil não sabe disso, mas é um baita de um exercício de humildade, cara. É, Porque você tem que passar por situações que realmente você fala assim, cara, eu sou mais inteligente que isso, mas eu não consigo demonstrar ainda que eu, é, né, da forma que eu gostaria, o meu potencial. E isso, muitas vezes, como você falou, realmente é muito frustrante. Eu acho que muita gente não tem muito essa é. noção de que é um Não. baita de uma experiência nesse sentido, né? É, e também assim, como o teu inglês não é dos melhores, tem que fazer trabalhos mais braçais, e daí as Claro. pessoas do teu Uhum. trabalho são pessoas mais simples, né, também. Então, assim, é como você falou, faz com que a gente se torne uma pessoa muito mais humana e dê muito mais valor para as profissões que talvez no Brasil, sendo de classe Uhum. média, tu nem ia ter que parar assim, pensar, tipo, nossa, a profissão é importante. Quem te vê às vezes em reportagem, o pessoal faz piada com as coisas dos outros, em profissões dos outros. E quem mora fora realmente sabe, qualquer profissãozinha é super importante. E outra coisa aqui, profissões simples, assim, que no Brasil é simples, por exemplo, limpar casa. Que o povo ganha muito dinheiro limpando casa. Uhum. Não é uma coisa ruim dizer limpo casa, porque a pessoa ganha realmente muito dinheiro limpando casa. Ah, trabalho como pedreiro. Aqui não é uma coisa ruim falar isso, porque é um trabalho braçal, obviamente, porém tu ganha muito dinheiro fazendo isso, sabe? Uhum. Então eu acho legal que aqui as profissões, assim, que no Brasil são consideradas profissões ruins, aqui o pessoal consegue montar uma vida boa com profissões que no Brasil é considerado simples. Uhum. Não, verdade, verdade. É o mesmo caso aqui também. Pessoas que É, ganham muito dinheiro. Construção civil, limpeza, é,
qualquer pessoa que tem um pouco mais de expertise nesse sentido, geralmente estrangeiros mesmo, tá? Eles montam uma firma pequena de limpeza, né? Um dos meus empregos, né, onde eu trabalho, a firma, o dono da firma lá, ele é boliviano, olha que coisa, boliviano, e eles têm muito empregados que são latino-americanos e trabalham com limpeza lá, Hum, e tranquilão, na boa, assim. Eles são vistos também lá como colegas nossos mesmo e tal, e todo mundo tem uma vida digna, sabe? Tipo, a diferença de salário também, eu acho que isso é importante. Eu tratei isso também já outras vezes aqui. A diferença salarial de uma pessoa que exerce uma profissão no Brasil, né? Uma profissão de não muito prestígio, com profissões de muito prestígio, é uma diferença salarial muito, muito, muito pornográfica. Vamos colocar desse é, jeito, para ficar numa palavra educada. Aqui existe a diferença salarial, claro, da pessoa, da mulher ou do homem que limpa, com talvez o presidente de um banco, ou com o chefe de um departamento, sei lá, o gerente de uma loja grande. Existe essa diferença, mas é muito menor. É muito é. menor, assim. Tipo, é uma coisa que realmente, mesmo você não tendo uma profissão super prestigiada, você consegue tranquilamente ter uma vida digna. Isso não vai fazer você passar fome, você não conseguir pagar seu aluguel. Quer dizer, você não consegue. Berlim é terrível, tá? Não sei se você já esteve aqui. Terrível, tá aumentando o aluguel, isso Não, aqui tá louco, viu? Enfim, deixa minha queixa ponto vídeo. Mas você consegue ter uma vida digna, ganhando salário mínimo, né? Se você ganhar salário mínimo ali, um trampo também que não abusam de você, né? É um trampo que você vai lá, você faz seu trampo, você volta para sua casa, tranquilão, e você consegue ter o seu lazer, você consegue de vez em quando fazer viajar, inclusive para outros países aqui também, que não é muito difícil, né? Porque a gente tem um monte de país aqui do lado. Então, é uma coisa, é um tipo de mentalidade que a vontade política também eu acho que faz muita diferença nisso aí, que é o que você estava falando um pouco anteriormente. Existe a coisa da ostentação, existe o status ainda é muito importante na América Latina, em muitos países da América Latina. é. Nossa, o cara dando palestra, desculpa, estou entrevistando você, estou dando minha Não, mas opinião. é verdade. Mas é verdade. Tiozão aí, tiozão, quando baixo o tiozão em mim, aí eu começo, sabe, da palestrinha, ai, que ridículo. Ai, para com isso, tá louco. E uma coisa Não, mas é bem isso. sobre a cultura que eu queria te perguntar também, eu não sei até que ponto é muito. Eu acho que é muito presente. O Maori, né? Eu acho que é um dos idiomas ainda oficiais. Eu acho que eu não sei se é. Aí você me É, corrija, né? E não como é. que é essa relação, então, do povo com a cultura Maori? Se existe essa relação muito próxima, ou se depende da etnia, se depende da hereditariedade da pessoa, se é reduzido a grupos ou isso é generalizado? Então, assim, a Maori é praticamente o primeiro povo, né, que chegou aqui na Nova Zelândia, da Polinésia, e aí eles fizeram um tratado, digamos assim, com os ingleses para acabar, né, a guerra e coisa assim. Mas no fim, obviamente, que os ingleses saíram melhor nesse tratado, né, porque o tratado também foi traduzido para a língua deles. Não se sabe se foi traduzido diferente para acabar realmente as guerras e as matanças, ou se foi traduzido diferente com uma forma assim de passar a perna neles, né? Então, Ah, os tá. historiadores ficam meio assim, não se pode dizer com certeza o porquê que foi traduzido diferente em Maori do que realmente estava escrito no inglês, no tratado deles. E tem muito aqui, é muito comum os kiwis falar no meio de uma frase uma palavra Maori. É muito engraçado, assim, que tem que aprender algumas para entender o que eles Então, eu estão ia te perguntar, falando. você entende alguma coisa? É, as normais, assim, né, que eles falam no jornal Tá. e como eles falam assim, chamam criança ou chamam família, coisa assim, tu vai aprendendo. E aí, no governo também, o site do governo, tudo tem escrito em inglês, tem escrito em Maori. Agora também estão tentando passar uma lei que é para as crianças realmente aprender Maori bem, porque eles aprendem, mas não é assim aquela coisa assim de aprender fluente, como alfabetização fluente, como seria o inglês. Então eles querem fazer para as duas línguas agora. E aí muita gente está debatendo se realmente vale a pena, porque é uma língua de índios, digamos assim, e não vai ajudar em nada. Porém, mas vai ajudar a cultura do país, né? E aqui, querendo ser bem sincera, assim, a cultura inglesa é muito normal, sabe? Se não fosse a cultura
Maori, eu acho que o país seria muito sem graça, na Ia ser verdade. sem graça? Eu acho, porque, Aham. porque eles têm, assim, tantos rituais, as músicas deles, Então, isso é presente ainda, então. muito presente. Tu vem, tu, que Ok. nem na minha faculdade, quando eu me formei, entra primeiro uma pessoa vestida com as roupas lá de tradição de festa e coisa assim, e faz toda uma benção, um negócio em Maori. Tu fica até arrepiado, sabe? É bem legal. E também eles têm muita assim, proteção. Tem terras que pertencem a algumas famílias Maori, né? Que tem os diferentes iwis, que é tipo família, cada é um grupo, né? No caso, se tu pertence a um iwi, tu pertence a um grupo. E tem iwis que tem muito dinheiro. Então, eles são donos de várias terras. Tem vários parques nacionais aqui na Nova Zelândia, justamente porque eles lutam muito para conservar aquelas terras. Então, tem muito isso assim aqui. E quando você chega no aeroporto de Auckland, que é o aeroporto principal aqui do país, tu passa num corredor assim bem legal que tem cantos maoris e esculturas maoris também, então é bem presente mesmo aqui no país. Não é que nem na Austrália que os aborígenes estão praticamente sendo esquecidos, sabe? Aqui é Uhum. bem. Não, não é o tão respeitado como deveria, talvez, ser 50 por 50, mas está bem presente. Que no Brasil, por exemplo, a gente não tem tanta influência dos nossos índios, né? No É. nosso dia a dia. E aqui a A gente gente tem tem. aquela influência invisível, né? A gente tem muito, se você É, comparar o nosso português com os outros, português que eu digo, o idioma, né? Com o português europeu, com o português africano, você vai ver que nós temos no nosso vocabulário também, como acontece na Nova Zelândia, muitas palavras de origem indígena, né? As palavras que começam com uhum, J, por exemplo, né? Jabaquara, é, jabuti, né? São palavras de é, origem de idiomas indígenas, mas são apagados. É uma questão internalizada já, que a gente não consegue realizar a origem desse negócio, né? A gente sabe que funciona, a gente sabe que faz parte, a gente sabe como utilizar, mas a gente não sabe muito o porquê, né? Os porquês a gente esqueceu um pouco. Mas é verdade, você está corretíssimo, corretíssimo. Foi apagado o passado indígena no Brasil, ele realmente poderia ter sido muito mais valorizado, uhum. né? Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente continuar com a nossa conversa. Você já me contou um pouquinho da sua motivação, vamos dizer, de aprender inglês na Nova Zelândia. Aí eu te aproveito para fazer uma pergunta, se você conseguir me responder isso, assim, de uma maneira mais precisa, se não, talvez não dê. Que é, assim, a primeira coisa que eu gostaria de saber, numa escala ali de 100%, quantos por cento, assim, da sua vida, quantos por cento da tua motivação ela foi pessoal em permanecer na Nova Zelândia e quanto foi profissional? Porque muitas vezes também quando a gente sai, a gente vai, acaba ficando em outro lugar e tal, existe, sei lá, conseguir um emprego, né? Eu consegui um emprego aqui, então, pô, se eu conseguir um emprego aqui, eu ganhava mais que eu ganhava lá, eu diria que isso é uma motivação mais profissional. Aí eu colocaria talvez 90% de motivação profissional e 10% de pessoal, porque eu também estou vivendo uma experiência interessante, diferente aqui. Você conseguiria dizer mais ou menos isso aí? Porque eu sei que no teu caso talvez seja tudo muito misturado, né? Mas enfim, se você souber mais ou menos isso aí, me fala. Não, para mim foi mais o pessoal mesmo, porque como eu vim para cá muito nova, eu não tinha ido me formar na faculdade, não tinha como eu ter um empregaço aqui, sabe? Como muita gente já vem com formar em engenharia ou TI. É muito mais fácil conseguir um emprego bom, que no caso vai ter que pagar um pouco mais do que pagava no Brasil e acaba construindo a tua vida. Para mim foi o contrário, foi eu gostar do país que fez com que eu ficasse e também gostar, assim, quando eu completei meus 4 meses, eu fechei mais cursos, né, de inglês, porque 4 meses não foi o suficiente para mim aprender tudo que eu queria aprender e também viver o país como eu queria viver. Então eu fui aumentando o meu tempo aqui para até um ano, e aí foi quando eu conheci o meu namorado, enfim, e daí a gente acaba ficando. Então foi muito pessoal e não foi assim muito. Daí, obviamente, foi pessoal, e aí eu vi a chance de poder fazer uma faculdade aqui. Eu pensei, por que não, né? Se eu fizer uma faculdade na Nova Zelândia, se eu quiser voltar para o Brasil, vai ser uma faculdade feita no exterior, então não tem Claro. como ser ruim, Uhum. né? Foi tudo pensado assim, sabe? Eu sempre me via voltando para o Brasil de alguma maneira. Mas aí, quando os anos foram realmente passando, eu percebi que
que não, assim, Não que eu faz não ia sentido. voltar. Assim, É, eu sou uma pessoa por completamente enquanto. partidária que as pessoas não voltem ao Brasil. Desculpa, mas Pra mim agora não faz sentido voltar, sabe? Quem sabe, eu nunca digo nunca, porque a gente claro. nunca sabe do dia de amanhã, né? Então a pessoa Uhum, fala pra mim, tu se vê morando pro resto da vida na Nova Zelândia, tipo, eu não sei. Vai que uma a gente consegue uma situação melhor na Austrália ou nos Estados Unidos, o que for. Eu vou ir para o que, né, qualquer lugar que for melhor para minha família, que a gente está construindo agora. Mas, mas por enquanto, entre Nova Zelândia e Brasil, eu ainda prefiro morar aqui. uhum. E foi uma questão bem pessoal, assim, não foi que nem a maioria dos brasileiros que fica por causa de trabalho, não. Uhum. É. Aí só uma dúvida muito rápida, muito simples. O teu marido, ele aprendeu a falar um pouco de português contigo antes da experiência no Brasil? Ou ele fez aula, ou ele aprendeu na marra lá estando no Brasil? Então, ele não fala nada de português, nada, a gente nunca falou Ok. português. A gente fala só inglês em casa. E foi o que me ajudou também com o idioma, né? Ter alguém que só fala inglês. Então me ajudou bastante. Até hoje, às vezes, quando eu tô cansada, a gente troca às vezes palavras e tal, né? Fica meio preguiçoso pra pronunciar, assim. Ele fala, ah, é assim Nem que me fala. Ah, fala, é nem me verdade. fala. Eu sei exatamente o que você está falando. Eu fico assim, ah, é verdade. Sabe? Quando o cérebro me dá umas bugadas, assim. Aí ele foi pro Brasil. Fui uma vez para conhecer minha família e aí ele não conseguia falar com ninguém. Foi terrível, assim, sabe? Eu fiquei muito cansada de quando ele queria falar alguma coisa, eu tinha que traduzir. Aí eles falavam, eu tinha que traduzir de volta para ele. E nem sempre eu conseguia fazer tão rápido ao ponto de fazer sentido no inglês, o que tinham falado. Porque sabe que a gente fala muito, a gente tem muita nossas gírias e coisas assim. Aí eu ficava quebrando a cabeça, assim, para tentar pensar o que que eu posso falar para ele que vai fazer sentido, que meus irmãos fizeram essa piada aí retardado, assim, sabe? E falei pra ele, ah, isso é muito cansativo. Ficar traduzindo o tempo todo que tu não consegue conversar com as pessoas. Aí a gente foi, passou uns anos já assim. Aí a gente foi pro Brasil, a gente não ia morar no Brasil, a gente só foi passar uns meses e a gente decidiu assim, por que não ficar? Porque a gente tá trabalhando juntos online, então a gente podia ficar um tempo lá. E aí ele falou assim, por que a gente não fica mais tempo e vai morar em outro estado, né? Meus pais são do Rio Grande do Sul. E ele assim, vamos para a região que tem mais sol no Brasil. Porque o Rio Grande do Sul é muito parecido com a cidade dele, que é Christchurch, fria e tal. Principalmente a Serra Gaúcha, né, que meus pais moram. Então foi muito engraçado, assim, que ele falou, vamos pro lugar. Foi muito assim, o pessoal pra mim, ah, por que tu escolheu João Pessoa na Paraíba? Eu falei, porque meu marido, a gente é dois loucos, a gente foi no mapa, olhou assim, ah, esse lugar tem um custo de vida bom, assim, não é muito caro, e tem sol o ano inteiro. Então a gente vai pra lá, assim, né, quase o ano inteiro. Aí a gente foi pra lá, a gente amou demais, é uma cidade maravilhosa, assim, nossa senhora. Aquela praia, as praias de lá, assim, da Paraíba ali, meu Deus do céu. Sério mesmo, o povo lá é muito abençoado, eu adoro demais. E aí a gente decidiu ficar lá, e aí ele começou a perceber o quanto era difícil, sabe, depender de mim para tudo. E aí ele começou aos poucos a aprender português sozinho com o Duolingo, que é aquele aplicativo que O aprende aplicativo, idiomas. aham. Não Uhum. estamos sendo patrocinados pelo Duolingo aqui, tá bom? Não, se É, você quiser, Duolingo, se você estiver escutando ou vendo esse podcast, por favor, se quiser patrocinar também, não tem problema nenhum. paga nós. Paga E nós. aí, e aí minha mãe começou a conversar muito com ele também, que ajudou. E eu ele fala que eu não ajudava nada, assim, porque, sei lá. Mas eu acho que sim. Eu passei pra ele assim, ah, eu fiz vários livros de exercícios, né, para aprender português, tá? Mas ele fala que eu não ajudei nada. Que foi minha mãe e o Duolingo. E aí os vizinhos, assim, que daí que a gente foi pra João Pessoa, os vizinhos começaram a falar com a gente, e começou, de tanto ouvir, o cérebro começa a fazer sentido. Tanto que ele falava que às vezes, que no começo ele escutava uma palavra ou uma frase e ele não conseguia ver aonde parava aquela palavra, sabe? Ele achava que era uma coisa só, que não tinha fim. Aí, aos poucos, o cérebro dele foi vendo, ah, isso aqui é uma palavra, agora é outra palavra, agora é outra palavra. É muito engraçado. Mas ele aprende, daí ele começou a perceber que não conseguia fazer nada sem estar comigo e também que era difícil, assim, porque a gente se vê, né? A gente nunca sabe de manhã, mas a gente se vê junto pro resto da vida. Então, ele, assim, é muito triste não conseguir conversar nunca com a família da minha esposa,
Aí ele começou a aprender realmente para conseguir conversar com a minha avó, com a minha mãe, com meu Uhum, pai, que eu achei muito lindo, assim, da parte dele, claro. se Olha o que. preocupar. Isso é É, uma grandíssima prova de amor. Se você tinha é, dúvidas disso, eu atesto aqui pra você que isso é uma prova gigante de amor. é uma prova gigante mesmo. E ele fala do jeito dele, ele inventa as Claro. palavras, sabe? É muito Sensacional. engraçado, assim. Aham, Ele inventa muitas palavras, assim. A gente estava numa viagem e ele falou assim pra mim, vamos esperar aqui, falou em português, né? Vamos esperar até o sol que caiu. Aí eu aham. falei, como assim o sol que caiu? Aí eu pensei 2 segundos, falei, sunset. Então na Sunset, cabeça dele, sunset, o sol que claro. caiu. Aham, Sabe? Muito, 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 muito engraçado. Assim, meus amigos morrem de rir dele, assim, das coisas que ele aham. fala, né? Ele não liga? Não, porque Não. o que é bom, ele gosta assim de. Ele é muito palhaço, ele gosta assim de. Em inglês também é palhaço, mas aí no português fica mais engraçado porque ele troca as Claro. palavras, Aham. né? Fala com o jeito dele gringo de ser, Uhum. então é muito É engraçado. muito legal, cara. É muito legal você ver gringo falando português. Eu acho muito legal. Eu acho, É, né, bem, eu venho das letras, né? Eu estudei justamente isso no Brasil, na época que eu morava no Brasil ainda. Eu, eu sei que é difícil. Português é muito difícil, cara. Português é é, muito, como você falou, né? Às vezes, dependendo do sotaque da pessoa, que você, principalmente no Nordeste, né? E às vezes, dependendo do ritmo de fala da pessoa, se você não tem nenhuma ideia do português, você não sabe quando começa uma palavra e quando termina a outra, né? Porque realmente a é, gente fala de uma maneira, às vezes cantada, e essa melodia é, muitas vezes ajuda, mas muitas vezes atrapalha também, né? Tipo, muitas vezes é, nisso aí, nesse tipo de coisa. Então eu sei que é difícil. E quando as pessoas, elas digamos, investem um pouco de energia, né, para aprender a falar também, a mulher falando português também é muito legal, cara. Minha mulher é alemã. Ela falando português, ela já falou melhor, né? Em casa a gente conversa em alemão, então ela fala pouco português, mas quando ela precisa falar, ela fala do jeito dela e se vira também, inventa umas palavras é. também e tal. E vai de boa, não tem E nenhum vai, problema. a vida que segue, a vida Vida que que segue, segue. exatamente. Eu acho da hora, eu acho da hora. Ah, eu Eu, também eu, acho. eu também, assim, eu, é um instinto meio meu mesmo, assim, mas quando eu sei falar o idioma que a pessoa tá falando, a pessoa não fala português, sei lá, ou não fala alemão quando tá aqui, no meu trabalho é um pouco assim também, no meu trabalho eu falo com muita gente, e eu falo, pelo menos, assim, os 4 idiomas que eu sei falar, eu falo todos os dias no meu trabalho, falando, conversando com pessoas. E, e eu sempre tento me adaptar ao que a pessoa tá falando comigo, né? Eu sempre tento me adaptar, né? E quando eu percebo, sempre eu pergunto pra pessoa onde você vem e tal, porque se for realmente um idioma que eu sei falar, e eu não me importo se eu falo errado. Olha a cara de pau do sujeito. Eu não me importo se eu falo errado. Mas eu tento me colocar nisso, porque eu acho também que a pessoa, pelo menos eu tendo a achar, que a pessoa também valoriza o meu esforço de falar o idioma dela. Ou pelo menos o É, idioma que ela é, entende. Porque eu é. valorizo isso das outras pessoas. Os gringos tentando falar português. Eu acho muito legal. Eu acho do caralho. Bonito pra caramba. É legal. E também é muito legal de ti conseguir falar 4 idiomas todos os dias. Ah, Isso é bom. mas é aquilo. Você vai falando, começa num idioma, termina no outro. Né? Tipo assim, é umas coisas assim, você bagunça Sim. as palavras, às vezes, tipo, É que nem. né, como que Quando eu fala e tal. trabalhava. 4, 4. Quando eu trabalhava numa escola de inglês, né? Tem muito intercambista, obviamente. Então, às vezes eles falam espanhol comigo. E eu entendia tudo, porque eu fiz espanhol, né? Então eu entendo bem espanhol. Só que eu não pratico há mais de 10 anos. E, e aí eu tentava falar, mas aí ficava um portunhol. E daí eu Perfeito. queria botar umas palavras em inglês, deu assim, meu Deus, o que aconteceu com o meu espanhol? Por que que eu só entendo e não consigo falar de volta as palavras? Dá uma agonia, sabe? Mas é falta de prática, de não falar Mas no dia a dia. mas mesmo que você pratique, eu falo pra você, como eu te falei, eu falo quase todo dia, eu falo um monte de idioma e você confunde, porque às vezes realmente depende, óbvio, né, do trabalho que você desempenha. Eu falo com muita gente, um atrás do outro e tal, e realmente às vezes você tá conversando com uma pessoa e aí chega uma outra pessoa, um outro cliente e tal, num outro idioma, pergunta pra você. Aí você responde no idioma que ele perguntou. Aí você começa a falar com o outro que você estava atendendo no idioma que o outro falou contigo aqui. Aí o cara fica olhando pra tua cara assim, não, mas eu não falo espanhol. Aí eu falo, putz, é verdade. E isso acontece não só comigo, acontece com os meus colegas lá da loja também, sabe? E tipo, é muito louco, assim, mas é um clima muito da hora. Nossa, É muito isso, internacional lá, eu curto pra isso, caramba. nossa, é muito bom. Isso aconteceu comigo uma vez com a minha mãe. Eu fui pro Brasil sozinha e daí eu tava falando com ela altos papos, assim, falei várias coisas.
E ela ficou me olhando. Daí, quando eu parei de falar, ela falou assim: Não entendi nada que tu falou inglês comigo. E na minha cabeça, tá falando português com ela, sabe? Imagina meia hora Sensacional. falando negócio. Aí minha mãe só assim, né? Em vez de falar alguma coisa, interrompendo, ela ficou assim apavorada, me olhando. E ela só falou: Não entendi nada que tu falou. Falou inglês. Sensacional. Aí eu falei: Aí que a ficha caiu assim: Meu Deus, eu realmente aprendi o idioma de vez, porque tô falando e nem percebi Internalizou, né? Aham. que tava falando inglês em vez de português com a minha mãe. Muito Uhum. engraçado. Uma outra pergunta, uma outra dúvida que eu tenho é que, assim, esse projeto que eu tô fazendo, né, com esse canal, que faz parte do projeto, na verdade, eu tô começando por ele, o que eu tenho perguntado para as pessoas que moram fora é o seguinte: nós, como brasileiros que moramos fora, temos a possibilidade, de alguma forma, de ajudar o Brasil a se desenvolver como nação. Eu digo assim, desenvolver talvez é uma palavra muito forte, é que eu realmente não acho uma outra, mas de ajudar de alguma forma o país, né? Eu tenho perguntado isso para as pessoas com quem eu tenho conversado, e são respostas muito diversas, né? Algumas pessoas vão muito pro lado financeiro da situação: eu mando dinheiro para minha família, ou eu ajudo ONGs, ou ajudo o abrigo de animais, né? E tudo bem, é um tipo de ajuda, eu também mando dinheiro para minha família. Há pessoas que vão pro lado da coisa da produção do conteúdo. Fala, eu produzo conteúdo aqui. Eu acho que eu produzindo conteúdo, estou ajudando as pessoas ali também a verem que existe uma maneira diferente de se viver, simplesmente, né? E talvez isso de alguma forma motive as pessoas a tomarem decisões políticas lá também, não sei, nesse sentido. Ou não, ou só interesse cultural mesmo, né? Tem interesse cultural Uhum. sobre a Nova Zelândia, sobre a Alemanha, sobre a Inglaterra e tal. Muita gente dá dica de idioma, né? Sim, produtores de conteúdo. Há pessoas que foram para o lado mais da diplomacia, que falam que representam o Brasil fora, né? Tentam representar o Brasil em termos de comportamento mesmo, né? De falar assim: não, eu aqui, eu tomo cuidado com tudo que eu faço, que é para as pessoas não levarem a mal os brasileiros, porque é chato falar isso, mas isso acontece, né? Quando as pessoas às vezes têm uma experiência com uma experiência ruim com uma pessoa de um determinado país, ou até um representante político mesmo e tal, toma algumas decisões, tem um certo tipo de comportamento. A gente querendo, a gente não controla isso. A gente querendo ou não, a gente está embaixo desse guarda-chuva também. Muitas vezes a gente é tomado também dessa forma. A princípio, vai existir aquele preconceitozinho, né? Do tipo, o brasileiro é bagunceiro, ou todo brasileiro gosta de samba, né? E tem um monte de coisa, assim, pro bem e pro mal, né? Bem, enfim, e tem uma infinidade de outras formas também, assim, eu não vou me lembrar agora, mas tem outros tipos de respostas também. Na sua opinião, você acha que nós que moramos fora temos condições de ajudar o Brasil a se desenvolver de alguma forma? Eu acho que sim. Que nem eu faço também vídeos, né, pro YouTube e tal. Então eu tento mostrar mais assim que a vida tem outro jeito de viver, outras formas de ver as coisas e mostrar um pouco outro país. Mas também eu acho que a gente tem como ajudar com as pessoas que a gente conhece. Por exemplo, mudar um pouco a cabeça da nossa família, mudar um pouco a cabeça dos nossos amigos, né? Eu mudei muito a cabeça da minha mãe, por exemplo, desde que eu vim morar aqui. Então, eu acho que essas pequenas mudancinhas que a gente vai Sem fazendo dúvida. é Uhum. uma corrente do bem, assim, sabe? Vai ajudando outras pessoas, que nem todo mundo consegue ter uma experiência internacional e realmente viver tantos anos em outro país e conviver com tantas nacionalidades e perceber que não existe só o teu jeito, né? Quando a gente tá no Brasil, ou mesmo as pessoas dos outros países, já tá no país dela, ela tem aquela rotina, e todo mundo é parecido, tem a mesma religião, os mesmos hábitos. E quando tu vai para um país que nem a Nova Zelândia, que tu é obrigado a conviver com pessoas de tantas nacionalidades, tu acaba tendo mais empatia, vendo que não é só a sua religião que é a melhor, né? Tem milhões de religiões e tá tudo certo, as pessoas têm o direito de ter a religião delas. E, e eu acho que isso ajuda muito, assim, a família, assim, tentar mudar ali e tentar incentivar as pessoas da tua família mais, assim, que a gente muda mais as pessoas, a gente tem contato do que querer mudar o mundo, né? A gente muda primeiro o nosso mundo aqui, nosso mundinho, e aí com isso vai, querendo ou não, passando a mensagem para os outros. E também eu acho que é muito importante quando tá em outro país, mostrar quem realmente o brasileiro é, que é uma pessoa versadora, é, versátil, Empreendedor pra assim, que caramba, versátil. empreendedor, Uhum. que tá ali para pau para toda obra, digamos assim, né? Mostrar bem esse lado, assim, eu sempre
tentei mostrar esse lado educado, esse lado que quer aprender, esse lado que quer fazer as coisas, quer fazer acontecer. E infelizmente tem os brasileiros que fazem besteiras, né? Que vêm para o país, somem, sabe? Sei lá, compram um carro. Uma pessoa me falou esses dias, eu nem acreditei, não sei se é verdade, mas me falou que a pessoa comprou um carro em prestações, não sei nem como conseguiu. Aí bateu o carro, deixou o carro e fugiu do país, sabe? As coisas assim. E querendo ou não, essas coisas acabam sujando o nome. Por exemplo, aqui na Nova Zelândia, há uns anos atrás, 15 anos atrás, você podia abrir conta no banco, sendo turista. Hoje em dia não pode. Uhum. Então, eu acho que os bancos tiveram vários calotes, Ah, não de imagino. brasileiros, Uhum. obviamente, mas de pessoas do mundo todo. E aí agora não pode mais abrir conta no banco quando é turista, né? Então, eu acho que a gente tem que sim passar a mensagem de realmente do que é o Brasil, porque, querendo ou não, né, o gringo também não é uma pessoa ultra culta, eles também são meio burros, assim, em relação à América Latina. São sim, eles pensam assim, ai, brasileiro, samba, futebol, Neymar, não sei o quê. Eu reviro os olhos toda hora que falam de mim, porque a gente, sério mesmo, que a gente é muito mais que isso. É um país maravilhoso, as pessoas são super inteligentes, sabe? Várias empresas, várias. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, sério mesmo, assim. Nós somos um país pequenininho, não produz quase nada tecnológico, tudo é importado. E o Brasil, assim, aos trancos e barrancos, tem cientistas, tem pessoas fazendo vacina e, sabe, eles estão sempre envolvidos, assim. Eu não sei, eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Eu acho que a gente tem que ter orgulho da nossa nação, né? Porque a gente tem muito aquela coisa de falar mal do nosso país. Eu não gosto de falar mal do nosso país, eu tenho muito orgulho do povo que a gente é, porque a gente passa tanto trabalho, sabe? É tanta desigualdade, tanta coisa errada que acontece, e o povo, mesmo assim, consegue ser criativo, consegue fazer acontecer, consegue sobreviver. Imagina se ele tivesse a oportunidade que a gente tem aqui, que é uma vida mais estável, não tem tanta violência, que o governo realmente tem o dinheiro vai para onde tem que ir, sabe? Tu paga muito imposto, é caríssimo, porém o dinheiro tu vê que vai para o lugar certo, não é roubado. Mas também eu sempre falo minha mãe, assim, né? Eu uso minha mãe porque a gente conversa muito. Eu digo que a gente tem que começar da gente, né? Não adianta reclamar do político e a gente dá um jeitinho na nossa vida privada, né? Então, começa com a gente, gente. Escutem aí. Se vocês querem que o político tá, não sei quem faça diferença, comece a mudar também no seu bairro, na sua família, né? Que assim realmente vai ter diferença no Senado também, lá no parlamento, do que só esperar que os outros façam pela gente, porque isso não vai acontecer. Perfeito. Agora, vou te fazer uma pergunta muito polêmica, talvez. Hum. Muito polêmica. Vamos ver, não sei se é, né? Vou até tomar água, vou até tomar água. Toma um gole d'água enquanto eu estou perguntando para você. Hum. O que a Nova Zelândia tem que a Austrália não tem, né? Fora, Ixi. óbvio, fora o fato de ter proporcionado diversas pautas para o saudoso programa, talvez as pessoas se lembrem disso. Acredite, se puder, da TV Colosso, que tinha um personagem da Nova Zelândia que se chamava Jaca Palladium. Ele contava umas histórias que aconteciam na Nova Zelândia que as pessoas duvidavam que era verdade. Não sei se você lembra disso. Talvez Não só os lembro. millennials lembrem disso, eu não sei. As pessoas mais jovens. Não, mas Não. eu sou velha, mas eu não lembro. Você não lembra da TV Eu lembro da Colosso? TV, não, Você lembra da eu TV lembro da Colosso? TV Colosso, mas eu não lembro O do Jaca negócio da Nova Palladio Zelândia. era um dos meus personagens preferidos, porque ele era muito engraçado, muito engraçado. Então, Não lembro. o que a Nova Zelândia tem que a Austrália não tem? Você já contou um pouquinho, você falou assim, ó, não é só a É. Austrália que existe aqui na Oceania, tem a Nova Zelândia também. Então, os dois países são muito parecidos, né? Obviamente, pela proximidade que eles têm e também por os dois ser colônias da Inglaterra, então tem muita coisa parecida. A Austrália, por ser um país maior, digamos, tem muita coisa financeiramente falando e economicamente falando melhor do que a Nova Zelândia. Mas eu acho que a coisa boa da Nova Zelândia é o humor neozelandês. Eu acho que é muito melhor do que o humor australiano. Assim, os kiwis são muito criativos, sério. As propagandas de televisão, é, até assim, a Air New Zealand, né, é a New Zealand que é a empresa aérea que tem aqui no país. Os vídeos que eles fazem de segurança é coisa de cinema, assim. É muito louco. Então, eu acho a criatividade, o humor kiwi, que eu gosto bastante. Eu acho que é isso. Eu acho que esses dois aqui a gente tem que a Austrália não tem.
Não sei, eu não fui tanto para a Austrália para saber tanto assim da Austrália. Assim, eu acho a Austrália legal, assim, um pouco que eu fui para lá, eu senti que o povo da Nova Zelândia é mais legal, assim, é um povo mais receptivo, digamos assim, do que o povo da Austrália. Quando eu digo povo, eu digo o povo que nasceu, né, no país. Eu Uhum. acho que o povo daqui da Nova Zelândia é um pouquinho mais acolhedor, digamos assim, Do que o do que o australiano. australiano. Posso Uhum. estar errada porque eu tenho muito pouco, né, conhecimento da Austrália, só viajei lá de férias e sabe o que é férias, né? Tu vai passear, ver as coisas bonitas e vai embora. É verdade. Então, talvez quem viva Você não lá vai me convive com falar o os BO. contrário. É verdade. É, Exatamente, talvez quem viva fala, não, não, não é bem assim. Então, mas é, entendi. é o que eu senti quando eu fui para lá, que aqui o povo é mais acolhedor e eu gosto mais do humor kiwi do que o humor australiano. Praias mais bonitas. Nova Zelândia ou Paraíba? Nossa, é bem diferente as praias, é completamente diferente. Assim, por exemplo, Paraíba é mais tropical, digamos assim, né? Acho que é subtropical, mas ainda é muito calor, tá mais perto do Equador, então o clima não varia tanto como aqui. Aqui é umas praias mais rústicas, sabe? Assim, aquela coisa assim que tu vai na praia e Preservadora parece que nunca mesmo. ninguém. É, Aham. que parece que nunca ninguém botou os pés na praia. Tem muito isso aqui. Então, praia selvagem, que a gente chama assim. Aqui também não tem gente vendendo coisa na rua, na praia, que nem tem na Tailândia, tem em Bali, tem na América Latina. Aqui não tem isso, né? Vendedor ambulante, coisa assim. Então, tu vai para as praias aqui, tu tem que levar tudo, senão tu passa fome, não tem nada, assim. Claro que tem praias que, por exemplo, Auckland né, é uma região muito estreita, né? Então tem praias de todos os lados. Tem os bairros que são bons, né, no sentido de estrutura, então eles têm muito restaurante, muito café, muita coisa. Mas não tem ninguém vendendo coisinha na rua, assim. Ah, não sei. Eu acho que, vou dizer Paraíba, só porque eu sou uma pessoa é, que odeia frio. Então, o mar aqui é gelado. Eu realmente entrei muito pouco no mar aqui, porque eu sou que nem gato, não gosto de água fria. E lá na Paraíba, a água, assim, é morna, sabe? Parece banheira. Então, não importa a hora do dia, e chega a sair até fumacinha, às vezes, assim, de tão morna que é a água. Aí eu vou dizer, então, nosso querido Nordeste, Nosso querido tem meu Nordeste. coração. É. E dá pra dar uns rolê nas florestas aí? O pessoal faz trilha em floresta preservada? Ou, tipo, isso é proibido, você entrar em lugar de reserva e tal? Depende, não pode sair que nem um louco, né? Desbravar aí, porque tem várias regiões que são gigantes, assim, regiões que é o tamanho de um estado inteiro, assim, sabe? De floresta, digamos assim, de mata nativa, né? E se for sair que nem um louco despreparado, morrer, né? Não vai saber como sair de lá. Mas assim, não tem problema, que nem o pessoal fala da Austrália. Aqui na Nova Zelândia é ao contrário, porque não tem bicho, então não tem cobra, não tem animais peçonhentos, não O tem que nada disso. convenhamos, né? É uma baita de uma vantagem, né? Na É muita vida. vantagem Na na vida. vida. É. Tu pode acampar no meio do nada, assim, tu não precisa ter medo que uma cobra vai entrar na tua barraca, entendeu? Então, essa é só, viu? Outra vantagem entre a Austrália e a Nova Zelândia. Que aqui tu pode aproveitar a natureza e não Na ter medo de uma Austrália. aranha. Exatamente, na Austrália tem esses bichos estranhos, né? Essas aranhas de. Nossa, Nossa, para. a Imagina. Austrália, tudo que é coisa ruim foi pra lá. Aquela Oh, que veio, né? beleza, né? Sorte sua. Não, tô brincando. Mas a Austrália, é assim, tem, né, tem que cuidar quando vai realmente acampar e tá. Tem muito bicho perigoso. Tem os bichos mais peçonhentos do mundo que vivem na Austrália. Tanto no mar quanto, né, na terra e tal. Aqui não tem nada disso, então é um ponto bom. E pode sim, tem muita trilha aqui para fazer. Então, se você é uma pessoa que gosta de natureza, Nova Zelândia é o lugar para ir, porque o governo é muito bem organizado nessa parte de conservação ambiental. Então, tem placas, eles limpam as trilhas onde você tem que passar. Eles explicam muitas coisas, nem tem o Tongariro Crossing, que é muito famoso. Demora mais ou menos 8 horas para fazer ele. Tem gente que faz em 6. Eu fiz em 8 porque eu realmente parei, tirei foto, apreciei a natureza, não estava numa corrida, né? Eu queria correr, ver quanto tempo eu consigo fazer. Eu queria realmente aproveitar, porque eu sabia que eu não ia voltar, porque eu não sou muito de caminhar tanto. Mas, assim, eles realmente têm tudo assim organizado e eles te preparam. Eles falam, olha, se o tempo virar, porque o tempo vira muito, está subindo 2.000 metros de altura, então pode virar e tem que voltar. Não tenta ser uma pessoa que quer se aventurar e conseguir,
porque dependendo como o tempo vira, tu não consegue ver nada e tu acaba se perdendo. E realmente algumas pessoas passaram a morrer lá. Não acontece tanto, mas acontece de turistas que morrem em trilhas aqui porque realmente vai de chinelo, sabe? Não se programa, não lê as coisas. Então, tem que ler primeiro, assim, quando vai fazer trilha, ver. Que eles explicam, né? Se tu for falar, por exemplo, aqui tem muito eyesight. Não sei se tem na Alemanha, que eu não fui para a Alemanha ainda, mas tem muito eyesight, que é centro de informações. Então, assim, todas as cidadezinhas têm eyesight. Tem aí Ok. também? Tem. Uhum. E lá eles podem explicar, assim, eu quero fazer a trilha tal aqui na cidade. Eu consigo, eu tenho crianças, sei lá, tenho 60 anos de idade, não sou de caminhar, como é que é? Então, eles têm uns mapinhas assim, é difícil, não é difícil, quem está gestante pode fazer, quem não está Uhum. não pode fazer, então eles explicam. Mas, obviamente, não tem ninguém regulando as trilhas, então se você for que nem um louco e querer lá, talvez É é por uma sua trilha conta e muito risco, difícil. né? É. Exato. Uhum. Mas o bom, por exemplo, tem um Gareiro Crossing, se tu vai com guias, eles não ficam contigo. Mas na hora que tu volta, eles sabem, eles têm a ficha de todo mundo que contratou o serviço, que antes tu podia ir muito sozinho, sabe? Pegar o carro, dirigir e ir. Agora eu não tenho muita certeza se eles pararam com isso, mas eles estavam querendo parar, que só vai com guias, assim, que são carros, ônibus alugado de turismo. Então eles sabem direitinho os passageiros que foram e Uhum. eles vêm te buscar em tal horário. E aí, se a pessoa não volta, eles mandam o pessoal da Entendi. emergência ir atrás, sabe? Eu Uhum. vi um cara assim, nossa, o cara é muito atleta, meu Deus do céu, ele passando mal, quase vomitando pra fazer aquele negócio. E o cara assim, sabe, correndo assim, montanha acima, procurando uma pessoa que não tinha aparecido no guia dele lá. E às vezes, dependendo de como é, eles têm que chamar os helicópteros para daí ver a região e tal. Isso Uhum. acontece bastante aqui. Entendi. E é verdade que na Nova Zelândia, em cada esquina você encontra um vulcão e uma ovelha? O pessoal fala que, né? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Não, aqui em Oakland não, né? Oakland é vulcão, sim. A gente tem praticamente quase 50 vulcões na região, então é bastante. É bem louco. Mas eles são tudo assim, inativos, não tem como entrar em erupção. E vulcão é uma coisa que o cientista consegue ter mais controle sobre do que terremoto. Terremoto é uma coisa que não dá para realmente saber quando vai acontecer, mas vulcão, sim. Então, eles têm vários máquinas, eu não sei como que chama o termo certo, de que fica medindo o tempo todo e eles conseguem mais ou menos prever quando um vulcão vai entrar em erupção. Infelizmente aconteceu aquela tragédia, acho que foi ano passado ou 2 anos atrás, agora não vou me lembrar. Por causa do Covid, no céu ficou tudo assim, né? Não sei se passou 2 anos, passou três, passou É depois. tanta desgraça que a gente até se É, confunde às vezes. Aham. tem o White Island, que é um vulcão ativo, né? Só que ele tá numa ilha perto, ele pertence à Nova Zelândia, mas ele fica no mar. Então tinha muito passeio turístico lá, era o meu sonho ir para White Island. E meu marido sempre fala, pra quê? Porque tu quer pisar num vulcão ativo, coisa mais de gente que deseja morrer. Mas eu gosto assim de natureza e tal, eu queria ver, porque é uma coisa muito diferente. E aí tinha vários passeios lá, tinha o aviso que tinha né, que ia entrar em erupção, enfim. E aí, infelizmente, aconteceu quando tinha turistas lá e morreram bastante pessoas, infelizmente, Caramba. lá. Uhum. É, porque tu não morre queimado, tu morre dos gases, né? Então tu inspira o gás e tal, então tu se queima por dentro, digamos assim, né? Uhum. Que Tem bem que bad. cuidar. Aham. E tem bastante vulcões aqui que é ativo, principalmente na região de Taupo, que eles falam no Lago Taupo. É um vulcão, que é um dos maiores lagos aqui da Nova Zelândia. E se ele entrar em erupção, praticamente toda a Ilha Norte vai sumir, sabe? Porque ele é enorme, é um super vulcão, digamos assim. Mas ele tá inativo há, sei lá quantos mil anos, sei lá, bastante Uhum. tempo, milhões de anos, sei lá. A Nova Zelândia foi construída por causa de vulcões e terremotos, né? Que a Nova Zelândia, na verdade, é um país muito maior, é tipo um continente, só que tá tudo submerso. Claro. Então, a Aham. parte que subiu foi a parte que Uhum. virou a Nova Zelândia, mas na verdade, a Nova Zelândia e várias outras ilhas do Pacífico poderia ser tudo um lugar, uma coisa só, se realmente Uhum. toda a Terra tivesse subido. É bem louco isso. Interessante. É, É. se eu fosse então para Auckland, quais seriam os 3 rolês que eu precisaria fazer? Assim, que se eu não fizer, é porque eu não conhecia a cidade. Depende muito do gosto pessoal, mas vamos dizer, Auckland é uma cidade
cidade, né? Então, diria jantar no Orbit, que é uma coisa legal de se fazer. O Orbit é na Sky Tower, que daí quando tu sobe a Sky Tower para ver o observatório e ver a cidade lá de cima, tu paga. Mas se tu for jantar lá, tu não paga para subir, tu só paga a tua janta. Então, acaba Uhum. sendo mais vantajoso. É E aí tu caro? consegue subir. Acho que dá, se tu for econômico, acho que tu consegue pagar, sei lá, 40 por pessoa para jantar. O preço de um restaurante, é que é um restaurante meio chique, né? Não é um restaurante fuleiragem, fast food, né? É um restaurante chique. Não, Então tu dá, sobe lá, é tudo. de vez em quando dá pra pagar a quarentinha. Aí, de vez em quando dá. O dólar aí é dólar, a moeda? É? Dólar. É equivalente ao dólar americano? Ele é mais fraco. Ele é mais fraco? Ah, então beleza. Então tá em casa. Mais fraco que o euro, então Então, porque tá o de euro é um pouco mais patrão. forte que o dólar americano. Tá de patrão quando vier pra cá. Ah, tá bom. Então, é o Orbit, porque é um restaurante bem bonito, assim, é meio chique. E aí ele gira 360 graus, bem devagarinho, assim, pra poder tu tá comendo e ver toda a cidade. Então, tu Porque se consegue ir girar muito rápido enquanto você devagar, tá comendo também não é uma boa imagina. ideia, E né? a cozinha não gira, né? Que a cozinha fica no centro. Ah, entendi. E Aham. aí, e aí fica só pra deixar o chefe tudo tonto lá na cozinha, né? Não. Mas eu fico meio tonta quando eu vou lá, assim, não sei. Não sei porque eu sei que tá girando, daí eu fico meio. Uhum. Sou meio retardada mesmo. Quem me conhece sabe. Aí, o que mais? Orbe, eu acho que ir num vulcão é legal, por mais que esteja inativo. É uma coisa meio louca ir Não, caminhar mas num dá pra ir paraquedas de só se ele vulcão. estiver inativo também, né? Não é assim, não vou no vulcão. Não é... Vai, tudo bem. Prossiga. Que nem Mount Eden, em Devonport, tem os vulcões. Eles são tudo cheios de grama, sabe? É bem bonito. Mas é legal, assim, e ver a vista que tem da cidade também é bonita, e daí caminhar ao redor, eu acho que é uma coisa bem diferente para fazer e é de graça. O que que mais, Oakland? Talvez fazer algum passeio de barca-vela, uma coisa assim, porque aqui é a cidade do barca-vela, Uhum. então acho que é uma coisa legal de fazer também. Tem muita coisa pra fazer aqui. Interessante. E agora uma pergunta muito interessante. E a mais importante dessa entrevista, você está feliz? Tô sempre feliz. Olha, que motivação. A motivação da pessoa. É Olha uma isso. pessoa, assim, é coach, né? Não é Você é que a coach, não tô primeira, é brincando. verdade, você é a primeira pessoa que responde Tô dessa forma. feliz. Estou sempre, sempre feliz. Não tenho motivos Não, para na não estar verdade, feliz. assim, obviamente que eu digo assim, tô sempre feliz no sentido assim, eu sei que tem dias ruins, Claro. tá? Uhum. Só que eu não sou uma pessoa que tende a ser depressiva no sentido assim, minha vida vai acabar, Que é fica isso. lamentando as coisas que não estão legais. Eu Uhum. me permito estar triste, sabe? Eu me permito ter um dia ruim. Eu falo, hoje eu não tô bem. Até no meu trabalho eu falo assim, hoje eu não tô muito bem. Se eu for meio grossa, se eu for meio assim, eu não tô bem. Eu preciso de um espaço e tal. Então, eu me permito ser uma pessoa, porque a gente às vezes não se permite ser um humano, né? Que um dia tá muito mal, um dia tá muito feliz, um dia tá eufórico, outro dia quer matar todo mundo. Então, eu me permito ter esses dias e eu acho que com isso faz com que tua vida seja mais feliz e mais tranquila, digamos assim. Tranquila no sentido que tu consiga ser, né? Porque nem sempre a gente consegue estar tranquilo, mas quando a gente consegue. Eu tenho muito essa mentalidade de tô com um problemaço. Mas eu logo penso no que eu posso fazer, o que está nas minhas Alcance. mãos que eu posso. Uhum. É alcance, o que eu posso fazer para mudar. Eu posso mudar? Não posso. Então, simplesmente eu vou ter que esperar passar, sabe? Uhum. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito aqui, assim, eu sou uma pessoa ansiosa, mas no Brasil era muito pior, eu vivia com dor de cabeça, vivia ansiosa, vivia assim, e morando aqui me fez meio que relaxar, assim, nesse sentido de, tá, mas eu tenho controle sobre isso, eu posso mudar minha situação? Não, não posso. Então eu só posso esperar, porque essa maré vai sair, sabe? Não, a gente não tem como viver no fundo do poço pro resto da vida. Uhum. Claro, se tu ficar na cama pro resto da vida, talvez sim, mas aí é outras coisas, é uma pessoa que precisa de ajuda médica e tal, né? Não tô falando nesse sentido, porque a gente sabe que realmente tem pessoas que precisam de ajuda médica. Mas uma pessoa normal, assim, que tem os altos e baixos, mesmo no meu baixo, eu me sinto uma pessoa feliz porque a gente faz parte do ser humano, a gente tem dia ruim, a gente tem dia que a gente só chora, tem dia que quer matar as pessoas, tá com raiva do mundo, faz parte. Mas não significa que a tua vida é uma vida infeliz, entendeu? Uhum. Claro.
Uhum. Quer E dizer, também eu gostaria o de seu estágio mais baixo ainda é mais alto que muita gente. não sei, não consigo comparar com os outros, né? A dor de, acho que cada um Não, tem eu sua comparo, dor. você não precisa comparar, eu comparo. Não, é que assim, a gente, cada um tem sua dor, né? Então, por exemplo, eu falo assim, eu passei por isso, então é muito pior do que o fulano, então eu tenho que sofrer mais, sabe? Eu acho que a gente não tem que comparar a dor de ninguém, cada É um tem a verdade, sua, concordo. sua Uhum. jornada, infelizmente, uma pessoa que nasceu no berço de ouro, por que que eu vou ficar brava com ela? Ela teve sorte, nasceu lá nos bilhões, bom pra ela, sabe? Espero que ela Uhum. faça algo bom com esse dinheiro, em vez de. E se quiser se eu gastar também, fazer o quê, né? O dinheiro da pessoa não é meu. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente não pode medir muito, assim, a dor de cada um, assim, a gente tem que medir a nossa dor, o que a gente está passando, o que a gente pode fazer para melhorar e, não sei, tentar achar alguma coisa que tu possa fazer para mudar se pode. E é isso, é esse meu lema de vida. Eu acho que eu sou uma pessoa bem simples também, não tento viver uma vida acima do que eu possa viver, eu acho que isso ajuda também a não ter tanto estresse, sabe? Assim, ganhar, sei lá, ganhar 100 e gastar 200, entendeu? Aí tu tá sempre aquela agonia, aquela ânsia. Eu prefiro ganhar 100 e gastar 30, 40 e o resto tá ali, assim. Uhum. Não sou uma pessoa muito materialista, gosto de coisas duradouras, boas e tal, posso até pagar caro, mas não sou assim de acumular, vou ficar pagando. Ah, está barato, vou comprar, está caro, mas eu quero, vou comprar. Eu sempre penso, eu preciso, não preciso, vai durar bastante, não vale a pena, sabe? Então, acho que Uhum. viver um pouquinho abaixo do nosso máximo também ajuda a gente a não ter tanto estresse, porque muito estresse que as pessoas têm é financeiro também, né? Uhum. A maioria deles, né? No mundo atual, eu acho que a maioria dos estresses, É que têm nem, questões financeiras envolvidas. claro que a maioria às vezes fala assim, meu Deus, e se eu não, que ele trabalha com vendas, né? E se eu não conseguir vender nada, como é que a gente vai pagar para nossa casa? Eu falei, ué, a gente vende a casa, ou põe para alugar e mora em outro lugar menor. Tipo, eu não tenho esse problema assim, meu Deus, o que que eu vou Uhum. fazer? Porque querendo ou não, é uma coisa material, e dá para se dar um jeito, né? Passa um perrengue, põe 500 pessoas para na tua casa e vai morar em outro lugar, para continuar pagando o banco, enfim. Mas para mim o principal é as minhas relações com meu marido e com os meus amigos, com a minha família. Assim, eu tenho poucos amigos, eu posso contar no dedo. Eu tenho muitos conhecidos, mas amigo mesmo eu tenho poucos. E eu gosto disso porque eu acho que a gente tem que ter bons relacionamentos, assim, pessoas que realmente te colocam para cima, que te ajudam, que estão dispostas a fazer parte da tua vida, não só em momentos bons, mas também quando você, né, desabafar um pouco, ter alguém que possa confiar. A gente vê que tem pessoas que não têm isso. E tem um relacionamento, acho que tem um relacionamento que nem eu tenho, que eu acho que tu também tem com a tua esposa, relacionamento de confiança, né? Eu acho, não sei, pra mim isso é o que eu mais quero e tenho, então eu tô feliz por ter uma pessoa que eu possa confiar e ele pode confiar em mim. E eu acho que é o principal, o resto a gente corre atrás e dá um jeito, sabe? Sensacional. Karina, muito obrigado por você ter ido dormir mais tarde por minha culpa. Meu Olha Deus. que Eu coisa. durmo às 9 da noite e já é meia-noite e pouco, né? Tá vendo, gente? Olha a motivação dessa pessoa até para conversar com uma pessoa que ela nunca viu na vida dela. Olha aqui a Não. ousadia e a alegria da pessoa. Muito obrigado Não, e mesmo, de verdade. Fiquei muito se eu, feliz, cara. obrigada. Se eu falei alguma besteira, dá um desconto aí, porque eu tô com sono. Tô Gente, com mas sono. foi o horário que a gente encontrou. Desculpa aí, tá? Sim, desculpa mesmo. Me ajuda a dar o recado final aqui, as pessoas que eventualmente te conheceram através desse bate-papo e queiram eventualmente perguntar alguma coisa para você, saber alguma coisa da sua vida, da Nova Zelândia, onde o pessoal consegue te encontrar. Então, eu tenho um canal aqui no YouTube que eu posto uma vez por semana, às vezes até duas. É meu nome, Karina Fortes. Se botar Karina Fortes Nova Zelândia, tu vai achar. Ou no Instagram, que eu uso, agora tenho usado pouco, porque eu tô com um monte de coisa para fazer, então eu tenho me afastado, mas é uma rede que eu converso muito com as pessoas também no direct. Então é k.fortes, também pode me achar por lá. E eu vou ficar feliz em conhecer todo mundo, que eu sempre gosto de conhecer pessoas, trocar ideia e ajudar no que eu consigo, né? Também não consigo resolver a vida da pessoa, mas Claro. se for uma dica, um Uhum. link que eu consigo mandar que a pessoa não consegue achar sozinha, eu pego, já acho e já mando pra pessoa. Uhum. Sou muito assim. Porque eu acho que a gente faz pros outros e você fizesse pra gente também, né? Não, eu costumo falar aqui também que você é a pessoa entrevistada, não tem
obrigação de responder ninguém, na verdade, né? Se você não for com a cara das pessoas que estão te escrevendo, você não precisa responder. Viu, assim, ouvinte, ouvinta? Se ela não for com a tua cara, ela não vai te responder. Mentira, tá? Ela responde. Pelo menos a minha, ela me respondeu, a gente marcou certinho. Inclusive, ela tá indo dormir mais tarde. Ó, ela dorme às 9 da noite, ela já falou aqui. Ela foi dormir hoje, vai dormir 1h da manhã por minha culpa. Olha, gente, simpatia da pessoa. Não é todo dia que você encontra uma pessoa desse jeito. Muito obrigado. Obrigada, igualmente. Gostei muito de conhecer. Gostei muito mesmo do teu trabalho, adorei ver os vídeos. Eu vi umas quatro entrevistas antes. Muito legal, muito Gostei obrigado. bastante, eu achei muito bonito o trabalho. Eu espero que dê muito certo e que você persista para conseguir atingir os seus objetivos, que com certeza talento tem. Opa. Tem que agora continuar. Obrigado, vou tentar. Eu faço isso porque eu gosto, tá? Porque dinheiro, esperar, a gente ganhar dinheiro disso aqui, né? É difícil. Mas eu gosto muito de fazer isso, de conversar, de conhecer pessoas novas e principalmente conhecer o que as pessoas têm para falar, né? Eu acho que a gente que tem essa experiência, e é justamente a nossa proposta aqui, de realmente poder, de alguma forma, ter mais um canal de difusão sobre isso, né? Porque muitas vezes também quando a gente presta um depoimento, ou quando a gente faz um vídeo para o nosso canal mesmo, a gente está muito orientado, às vezes, a dizer o que a gente quer dizer. Mas quando a gente está numa conversa mais, vamos dizer, informal dessa aqui, talvez a gente solte alguma coisa que também seja interessante para alguém, para uma outra pessoa. Essa pessoa também pode aprender com isso, por que não, né? E eu tô aqui para tentar facilitar nesse aspecto, porque eu gosto de bater papo. Vamos conversar. Amém. Arrasou. Muito obrigado. Então, espero que a gente possa se falar novamente no futuro. Aparece em Berlim aí para conhecer a cidade, a gente vai tomar um café. Com certeza, quando eu for viajar para as Europas, que meu marido tem descendência grega, né? Então a gente tem que ir para a Grécia. Sem dúvida. Sem dúvida. Quando eu for para aí, com certeza, tem amigos. Berlim tá na rota. Também. Tá na rota aí. Tá perfeito. Na rota. Vou te chamar para um café. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado por sua audiência e por sua paciência. Lembrando que este e outros episódios estão disponíveis tanto em nosso canal do YouTube quanto nas plataformas de áudio. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like, camarada, se inscreva no canal, ative as notificações, porque isso ajuda a gente bastante aqui. Se você estiver escutando a gente por alguma plataforma de áudio, se inscreva lá também, dá essa moral para nós e já vai seguindo também a gente pelo Instagram. É um dos requisitos para que você possa concorrer aos prêmios que a gente vai sortear aqui sempre que a gente alcançar metas de inscritos. E caso você queira saber, também há outras maneiras de apoiar o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão na descrição ou enviando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. E uma última coisinha, brazucas que moram fora ou gringos que gostam da cultura brasileira do Brasil, eu quero falar com você aqui neste espaço, me manda uma DM pelo Instagram. Quem sabe não rola da gente marcar um bate-papo qualquer dia desses, não é? Então é isso aí, muito obrigado novamente e até a próxima.